Prontinho. Vamos lá, pessoal. De volta. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. A gente terminou, então, falando sobre o operon lá, que agora a gente vai ver outros operons, porque existem outros tipos de regulação, e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá? Vou desligar minha câmera aqui, que aí facilita a conexão, né? Bom, pessoal, alguns ativadores por alosteria regulam todo o complexo. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns cenários desse tipo, tá? Nesse caso aqui, o que a gente observa? Que a RNA polimerase é capaz de se associar ao promotor, mas não começa a transcrever. Não começa a transcrever. Esse início da transcrição, a gente pode entender como isomerização. O que é um isômero? É a mesma molécula numa forma diferente, tá? Então, a gente considera que essas moléculas, a RNA polimerase polimerizando o DNA aberto, desnaturado e a transcrição em curso, a gente chama isso de isomerização. A mudança do complexo fechado para um complexo aberto. Tá ok? Beleza. Mas quando aparece aqui o ativador, o que nós temos? Nós temos o favorecimento da desnaturação nesse ponto, que é o ponto de início da transcrição, e a transcrição propriamente dita. Então, aqui a transcrição está ativada. Qual que é a importância da alosteria nessa circunstância aqui? É que a RNA polimerase, ao se ligar em alguns tipos de promotor, não é capaz de iniciar a transcrição. Só depois da ligação de uma molécula ativadora é que isso é possível, tá? Então, a RNA polimerase é levemente alterada, sutilmente alterada, pela presença da proteína ativadora. E com isso a transcrição é ativada. Vamos lá mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Já, já. E existem diferentes contextos na regulação gênica que a gente vai reparar. Por exemplo, existe aquele caso em que a ligação cooperativa de proteínas a sítios adjacentes constrói um aparato favorável à transcrição, ou o contrário, desfavorável à transcrição. Então, nesse caso aqui, nós temos ligação cooperativa de proteínas a sítios adjacentes, regulando a expressão gênica. Ligação cooperativa de proteínas em sítios afastados. Então, é esse mesmo cenário, só que aqui o sítio A está próximo do sítio B, e aqui o sítio A está longe do sítio B. E a gente repara que a interação entre as proteínas de ligação, o DNA aqui, elas constroem um cenário que favorecem um cenário que favorece ou desfavorece a iniciação da transcrição. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a RNA polimerase se ligou aqui ao promotor, mas não começou a transcrever inicialmente. Após a ligação de uma proteína ativadora no sítio de ativação e uma curvatura que aconteceu aqui no DNA, essa proteína ativadora fez contato com a RNA polimerase, que, por sua vez, por alosteria, conseguiu iniciar a transcrição. Então, aqui a gente vê regiões distintas, né? E não adjacentes. Então, existem diferentes contextos aqui na regulação da expressão gênica. Nesse caso aqui, olha o que acontece no metabolismo do nitrogênio. Tá? A RNA polimerase até se associa no promotor, mas somente quando essa proteína está fosforilada é que ela consegue ativar a transcrição. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui melhor, né?
Não vou ter mais figura aqui, não? Vamos ver. A gente vai passando aqui, eu acho que vai ter outra figurinha, salvo engano. Então, situação favorável à transcrição a partir do promotor desse gene GLNA, tá bom? A RNA polimerase se liga ao promotor, mas ela não escapa. Ela fica aqui. É o que eu disse para vocês. A RNA polimerase, nessa circunstância, até com o fator sigma dela, né, não consegue desnaturar aqui o DNA e começar a transcrever. Daí, quando cai o nível de nitrogênio, essa proteína chamada NTRC é fosforilada. Aí, ligada ao DNA, fosforilada, quando entrar em contato com a RNA polimerase, ela muda um pouco a configuração da RNA polimerase, e a RNA polimerase aí sim consegue transcrever esse gene. Tá bom? NTRC, naturalmente, olha como é que as coisas vão assim, ó, um passo de cada vez. NTRC é uma proteína. Essa proteína, ela foi anteriormente um RNA, que anteriormente foi transcrito a partir do DNA, tá bom? Essa proteína NTRC, ela não está fosforilada quando é traduzida. Beleza, então ela está num formato inativo. Quando cai o nível de nitrogênio, liga um sinalzinho de alerta dentro da bactéria. Então, uma proteína chamada NTRB, que é uma proteína quinase, ela fosforila NTRC. NTRC fosforilada tem o seu sítio de ligação ao DNA exposto. E aí consegue se ligar ao DNA. E aí sim, ligado ao DNA, NTRC entra em contato com a RNA polimerase, que aí sim consegue transcrever. Gente, é um passo de cada vez. E para facilitar o entendimento, o que vocês têm que fazer? Isolar cada um dos elementos e falar sobre ele. Porque se você tentar falar tudo ao mesmo tempo, todos eles ao mesmo tempo, pode ser que alguma coisa fique perdida no caminho. Tá bom? NTRC, então, se liga ao DNA, interage com a RNA polimerase, e aí sim acontece a isomerização. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, tá? Existe um gene. Esse gene aqui, esse gene, está associado com o metabolismo do nitrogênio, tá? Este gene, a expressão desse gene, está associada com o metabolismo do nitrogênio, ok? Para ele ser transcrito, tem uma condição do meio ambiente, que é qual? Queda do nível de nitrogênio. Quando cai o nível de nitrogênio, esse gene vai ser ativado. A grande questão é, como que isso acontece? Da seguinte forma. Primeiro cai o nível de nitrogênio. Uma proteína NTRC, incapaz de se ligar ao DNA, é fosforilada por uma outra proteína. Então, na verdade, é a NTRB que sente que o nitrogênio está acabando. Então, a NTRB se torna ativa e fosforila NTRC. NTRC, que é uma proteína que não se liga ao DNA naturalmente, quando é fosforilada, torna-se capaz de se ligar ao DNA. E aí ela se liga ao DNA. NTRC se liga ao DNA. O DNA não é uma molécula rígida. O DNA é uma molécula que é maleável. Quando o NTRC entra em contato com a RNA polimerase, ela faz com que a RNA polimerase mude um pouco a sua forma. Mas antes disso acontecer, gente, vamos fazer um breve comentário sobre a RNA polimerase. A RNA polimerase até tem a capacidade de se ligar aqui no promotor. Mas a configuração desse promotor e dessa sequência consenso não é compatível com uma abertura simples, uma abertura natural.
É como se a molécula de RNA polimerase, junto com o seu fator sigma, se ligasse aqui, mas fosse incapaz de abrir o DNA. Mas quando o NTRC está fazendo contato com a RNA polimerase, aí sim, RNA polimerase sofre algum tipo de alosteria, que é a mudança de conformação, e aí consegue abrir essa regiãozinha aqui e começa a transcrever. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Isso é o seguinte, hein? Para você estudar, a minha sugestão aqui é tentar escrever isso em ordem. Você vai escrever no rascunho, não vai ficar bom, vai escrever de novo, não vai ficar bom, vai escrever de novo, vai ficar melhor. Aí, a hora que você estiver quase chegando no esquema certinho, você vai descobrir uma forma de deixar melhor ainda. Aí você começa a entender isso aí perfeitamente. Pois não, Danilo? Professora, a NTRB ela tá livre no meio? Sim, sim. A NTRB, ela vai atuar de forma análoga àquela adenilciclase que eu mostrei lá atrás. A adenilciclase está por ali. A hora que cai a taxa de glicose, ela se torna ativa. Aqui nós temos NTRB, que está ali no ambiente. A hora que cai o nível de nitrogênio, ela se torna ativa. A adenilciclase converte ATP em AMP cíclico. A NTRB fosforila NTRC. NTRC fosforilada liga ao DNA. NTRC ligado ao DNA se associa com a RNA polimerase. RNA polimerase associada com NTRC muda um pouco a sua conformação. RNA polimerase com sua conformação mudada consegue fazer a isomerização, que é abrir o DNA e começar a transcrever. Então, uma coisa desencadeia a outra, que desencadeia a outra, que desencadeia a outra. Isso é uma cascatinha. Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo slide. Outro exemplo de alosteria, só que nesse caso aqui, diferente do caso anterior, em que a mudança alostérica aconteceu na RNA polimerase, agora nós vamos ter uma mudança de forma do DNA. Olha esse slide aqui, ó. Deu trabalhinho para fazer, mas olha que bacaninha que ele ficou. Nós temos aqui o seguinte. Este gene é o gene MERT. Vou chamar de MERT, tá? MERT. Aqui nós temos uma proteína chamada MER. A proteína MER se associa ao DNA. Mas ao contrário das outras proteínas que vimos até o momento, ela não se liga no lado em que a RNA polimerase se liga no DNA. Ela se liga até no suco maior, mas no suco maior do outro lado. Lembrando que o suco maior, ele vai girando aqui, né? Então aqui MER ligou aqui e o sítio para a RNA polimerase continua livre aqui. Olha que legal. Então o que acontece? Aqui está a RNA polimerase. A RNA polimerase até se liga ao DNA, mas não isomeriza. Ela não abre o DNA, não tem essa capacidade. Como ela não tem essa capacidade, não tem transcrição. Tá bom? Vamos mudar o ambiente? Nós temos aqui mesmo cenário de DNA, uma proteína aqui MER-R ligada aqui ao DNA, e aqui nós temos a RNA polimerase. A RNA polimerase se ligou. Nessa circunstância, nós já sabemos, não inicia a transcrição. Mas e se por acaso aumentar muito a quantidade de mercúrio no ambiente?
Esses genes aqui, ó, eles são genes do metabolismo do mercúrio, assim, que consegue livrar a bactéria dos efeitos tóxicos do mercúrio. Então, aqui é a situação exata em que esses genes precisam ser ativados. Tá bom? Então, o mercúrio interfere com essa proteína MER-R, que muda de forma. No que MER-R muda de forma, MER-R muda a forma do DNA, torna o DNA um pouquinho mais curto, tá? Então vai mudar aqui o DNA é levemente torcido. O DNA é levemente torcido. Vou repetir essa mudança. Olha como está o DNA, que é esse bastão azul aqui. E olha como ele está agora. Após a chegada do mercúrio, MER mudou de forma e, consequentemente, mudou a forma do DNA. Agora sim, a RNA polimerase tem a capacidade de abrir o DNA nesse ponto aqui, e aí acontece a transcrição do gene. E isso acarreta intolerância ao mercúrio. Beleza? Viram que uma coisa acaba interferindo na coisa seguinte, assim sucessivamente? Eu acho que eu tenho mais uma figurinha aqui que vai ilustrar exatamente o que acontece. Lembra que eu falei que são fatores que interferem no trabalho da RNA polimerase? A distância entre as sequências consenso. Eu comentei com vocês lá no início da aula. Vou provar para vocês aqui que tem esse exemplo, tá? Olha só. A região menos 35 do DNA está aqui. A região menos 10 está aqui. Isso quando o MER está naturalmente. MER se liga aqui, ó, no suco maior. Aqui em cima, o suco maior da 35 e da menos 10 continua exposto. Então, a RNA polimerase até se associa, mas não escapa. Para escapar, esse espaçador não podia ser 19, ele tinha que ser de 17. Entende? Tinha que ser de 17. Vou dar mais um clique. E olha o que acontece quando o MER-R se associa com o mercúrio. Ele torce o DNA e a distância aqui, que era de 19 do espaçador, passa para 17, por causa dessa torção que teve a mais aqui. Resultado, aí sim a RNA polimerase consegue fazer a desnaturação aqui e começar a transcrever. Em outras palavras, olha o título desse slide. A torção no DNA por MER-R adequa o sítio para a RNA polimerase atuar. Portanto, digno de nota, até o momento, a associação da RNA polimerase com o DNA não é garantia de transcrição. E a gente viu ali que o NTRC ativa, modifica a estrutura da RNA polimerase para que a transcrição comece. A associação da RNA polimerase é um evento minuciosamente controlado. E aí a gente vê a ativação por MER-R como exemplo, como modelo. Existem diferentes contextos na regulação gênica mediada por proteínas. Existem diferentes contextos na regulação gênica mediada por proteínas. As proteínas interferem na regulação gênica. Ok? Então, até agora, vamos ver aqui, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora. A gente viu expressão constitutiva, quando o simples contato com a RNA, entre RNA polimerase e promotor é suficiente para a transcrição. E aí o que regula a quantidade e a força do promotor é a conexão, a interação fidedigna entre
RNA polimerase e promotor, a gente viu essa situação. A gente viu a situação em que uma cascata de fatores sigma desencadeia a transcrição de diferentes genes em diferentes contextos. A gente viu a regulação do operon triptofano, que se deve à ação de um repressor do triptofano, que age em função da presença ou ausência do triptofano, da disponibilidade do triptofano. Quando está menos disponível o repressor, quando o triptofano não está precisando dele, né? Não está precisando dele, o repressor está ativo, né? Porque tem triptofano à vontade, então o triptofano liga lá no repressor, o repressor liga o DNA, beleza. Agora, quando começa a faltar triptofano, o repressor desliga e a transcrição vai. A gente viu o operon LAC, que tem um regulador, um repressor LAC e um ativador CAP atuando. Agora a gente viu o operon NTRC e a gente viu também agora o MER-R, que é tolerância ao mercúrio. Beleza. Seguindo adiante, esse slide eu não sei porque ele está reproduzido aqui. Vou mostrar mais um operon para vocês agora, que é o Arabed. Arabed. É do metabolismo da arabinose. A arabinose é também um açúcar. E a gente vai ver de novo a interferência da glicose aqui. Tá bom? Sem arabinose, o que acontece? Não tem arabinose. Então tem uma proteína chamada ARA-C, que se liga a uma região do DNA chamada de ARA operador 2. Está aqui, ó, ARA operador 2. Então, a ARA-C se liga aqui. E a ARA-C também se liga ao I1, que é uma região do DNA chamada de I1. Então, a ARA-C, como um dímero, se liga em ARA-O2 e I1. Isso vai formar uma alça de 194 pares de bases aqui no DNA e que não vai deixar a RNA polimerase chegar aqui. Tá bom? Mas por que isso acontece? Porque não tem arabinose. Por que vai expressar o operon da arabinose se não tem esse açúcar disponível? Concorda? Não faz sentido. Agora vamos considerar o ambiente com arabinose. A própria arabinose se liga aqui num sítio de ARA-C, tá vendo? E muda a conformação. Então a ARA-C sofre um processo de alosteria. Então, a ARA-C, nessa nova forma, ao invés de se ligar a ARA-O2, se liga a I2 e forma essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Essa estrutura, do jeito que vocês estão vendo aqui, atrai a RNA polimerase para esse sítio, que aí vai isomerizar e vai transcrever. Gente, olha o que eu estou mostrando para vocês. Olha que fantástico. A ARA-C, na ausência de arabinose, é um repressor. A ARA-C, na presença de arabinose, é um ativador. Percebe? E vejam que o operador, nesse caso aqui, que é uma região onde se liga o repressor, está distante do promotor. Não está aqui no meio do promotor igual em outros casos. É um caso absolutamente diferente. Portanto, a ARA-C vai se comportar como uma proteína repressora na ausência de arabinose e como proteína ativadora na sua presença. Tá? E claro que aqui nós temos mais um fator que interfere. Aqui também atua aquele CAP, ou CRP, como preferir, tá? E a gente sabe como ele funciona. Ele vai funcionar quando não tiver glicose. Ele vai se ligar ao DNA também e vai ajudar a ativar a transcrição, tá? Bom, e aí, por fim, vai vir aqui talvez o evento um pouquinho complexo dessa aula de hoje, tá? Por quê? Porque ele envolve uma questão de spoiler aqui.
A gente não falou de tradução ainda. A gente não falou de tradução. Mas eu vou ser obrigado a apresentar para vocês um pouco de tradução para vocês entenderem como funciona esse mecanismo aqui. Olha só. Em bactéria, o DNA está exposto. Aí começa a transcrição dos genes e tal. À medida que o RNA vai sendo produzido, pessoal, ele já pode ser capturado pelo ribossomo. E aí já começa a tradução. Ou seja, lá é dinâmico. Em procariota é dinâmico. Enquanto o RNA está sendo transcrito, ele já pode ir sendo traduzido em proteína. É praticamente ao mesmo tempo. Então, o que a gente observa nessa figura? A gente observa que tem um transcrito de RNA sendo produzido, e na medida em que esse transcrito vai sendo produzido, já começa o processo de tradução. O primeiro códon da tradução é AUG. Então tem um AUG aqui, ó. Aqui em cima, com certeza, tem a sequência que faz contato com o ribossomo ali na Shine-Dalgarno, pela Shine-Dalgarno. E aí vai começar a tradução. Aí traduz. AUG é metionina. AAA dá um aminoácido lisina. GCA vai dar alanina e assim sucessivamente. Tá? Reparem vocês que a tradução está indo. E aqui tem um stop codon, que é o GA. Então, esse cenário que vocês já entenderam. Ele funciona exatamente assim. Ok? Vamos para os pormenores. Pormenores. Vocês estão vendo que aqui as regiões do RNA estão marcadas por cores? Aqui eu tenho a região 1. Aqui eu tenho a região 2. Aqui em amarelinha a região 3. E aqui a região 4. Olha a situação da região 3, que é a amarelinha. A região 3 tem uma sequência de nucleotídeos que pode se parear aqui com a região 2. Mas a região 3, ela também pode se parear com a região 4. Então, olhando primeiro para o RNA, nós temos essa possibilidade que a gente está vendo aqui. Tá? O operon do triptofano, ele, na verdade, ele começa aqui, ó. Aqui tem uma metionina, aqui tem uma glicina, aqui tem o triptofano, e aí vai. Glutamina, na verdade, perdão, isso é glutamina. E aí vai ser traduzido. Isso aqui é um peptídeo líder que tem uma importância que a gente vai ver agora, que é na atenuação da transcrição. Vamos mudar de slide. Funciona assim, ó. Quando o triptofano está presente, então ele está abundante, né? Está abundante. Quando precisa dele, aqui, ó, aí começa a tradução do líder ali, né? E aí precisam de 2 triptofanos. Quando o triptofano está presente e tal, ele é incorporado rapidamente. E aí os ribossomos aqui, eles rapidamente chegam até a região 2. Como a região 2 já está ocupada pelo ribossomo, olha o que acontece com a região 3. Ela se pareia com a região 4, que é uma das alternativas. Só lembrando aqui, ó, a região 3 pode parear ou com 2 ou com 4. Nesse caso aqui, com o triptofano presente, a região 3 se pareia com 4. Isso que vocês estão vendo aqui é uma estrutura de terminação da transcrição. Porque tem aqui um grampo seguido de uma cauda, de um colar de uridilatos. Então, o que acontece? A RNA polimerase para de transcrever. E aí o restante aqui do RNA não é produzido, que vai dar origem ao operon do triptofano. Mas por que isso acontece, pessoal?
acontece como uma atenuação da transcrição. Olha, não precisa continuar transcrevendo, não, porque tem triptofano suficiente. Tá? Agora vamos pensar no triptofano faltando. Quando o triptofano falta, o ribossomo ele chega aqui, fica esperando o triptofano chegar. E o triptofano que não chega de jeito nenhum. A RNA polimerase, que não é boba nem nada, continua transcrevendo. E aí a gente repara que a região 2 pareia com a região 3. E aí, dessa circunstância, 3 não está livre para parear com 4. Porque, veja, 2 acontece primeiro do que 4. Então, se 2 está disponível, 3 pareia com 2. E aí, 4 não pareia com 3. Quando 4 não pareia com 3, não forma esse grampo. Se não forma esse grampo, a transcrição continua. E aí vai até o fim. Por que acontece isso? Porque está faltando triptofano. Então é importante que esse operon do triptofano, então, seja produzido. Está faltando ele, ué. Está faltando. Então, se está faltando, ele tem que ser transcrito e traduzido. Agora está sobrando? Então, vamos parar a transcrição no começo. Vamos cancelar a encomenda lá na origem. Lá na origem. Olha que forma milindrosa de regular a expressão gênica, gente. Pois não, Beatriz? Ô, professor, no caso, essa alça que é formada do pareamento de 2 com 3, ela só não vai ser vista como como final da transcrição, porque não tem a cauda de uradilatos? Perfeito, Beatriz. E ela não interfere em nada na atuação da RNA polimerase? Continua. O que acontece, Beatriz? O que você observou aí? Que esse tipo de estrutura que a gente está vendo aqui no slide, 2 com 3, 3 com 4, uma estrutura relativamente comum no RNA. Isso vai acontecer. Mas nem sempre isso vai terminar a transcrição. Quando que vai terminar a transcrição? Vai terminar a transcrição quando na sequência dessa estrutura tiver um colar de uridilatos. Então, gente, esse é um tipo de terminação da transcrição, independente da proteína Rho. Tá? Tô deixando esse slide, tô ficando em silêncio para deixar vocês pensando. Ok? O pessoal no início das aulas até acha estranho esse meu jeito, né? Mas é um jeito que eu tenho. Às vezes eu sinto que eu posso parar um pouquinho, deixar o slide ele ficar em silêncio. Que aí a pessoa consegue olhar para o slide, ver se entendeu. Aí é que surge a dúvida. Se eu pular logo para o slide e continuar falando, eu atrapalho vocês, entendeu? Então, pessoal, dá mais uma olhada para esse slide, tá? Deixa eu ver qual que é o próximo. Já é consideração final, já acabei minha aula de hoje, tá? Então, olha para esse slide, vê se tem mais algum detalhe. Ah, não, tem mais um slide que eu quero passar para vocês, tá? Depois dessas considerações finais.
Talvez eu até pule aqui e mostre mais um slide. Nós temos um tempinho a mais ainda, então tem mais um slide para mostrar. Ou 2 no máximo. Ô, professor, Pois não, Natália? mas assim, esse grampo pode ser chamado de grampo, esse pareamento entre 2 e 3? Sim. E ele é traduzido em proteína também? Não, ele não vai ser traduzido porque aqui atrás, ó, dá uma olhadinha aqui atrás, quer ver? Bem aqui, ó, a hora que termina aqui a unidade 1, vai aparecer um stop codon. Aí você fala, mas por que produz essa proteína? Gente, para nada. Isso aqui não serve para nada. Metionina, lisina, alanina, não serve para nada. Só serve para atenuar a transcrição mesmo do triptofano. Não vai ser traduzido. Aqui, o GA, simplesmente para a tradução. Certinho. Então, pessoal, voltar para o outro slide. Triptofano presente, portanto, o ribossomo avança na tradução mais adiante e ocupa a região 2, impedindo que 2 se pareie com 3. Então, 3 se pareia com 4. Na sequência, nós temos um colar de uridilatos. Isso aqui é um cenário típico de terminação da transcrição. Transcrição é encerrada. Tá? Mas o que determinou a transcrição ser encerrada? O progresso rápido do ribossomo da região 1 para a região 2, que é reflexo da disponibilidade do triptofano. Está sobrando triptofano, então o ribossomo avança rápido. Ou seja, antes que 3 ou 4 seja transcrito, o ribossomo já chegou na região 2, e aí quando 3 for transcrito e 4 for transcrito, eles vão parear entre si, formando o grampo de terminação. Agora, quando o triptofano está ausente, o ribossomo para aqui, porque o triptofano está raro. Então, é necessário produzir mais triptofano. Então, esse operon precisa ser transcrito, logo traduzido, para mais triptofanos ser gerados, né? Então, nessa circunstância, o ribossomo ele paralisa ainda na região 1, deixando livre a região 2 para parear com 3. E aí não se forma o grampo de terminação e a transcrição vai até o final. Bem depois da região 4, aí eu tenho que mostrar para vocês aqui de novo, porque aí, o que vai acontecer? Pode ser que esse ribossomo pare aqui indefinidamente, tá? Enquanto não tiver triptofano, ele não pula para frente, não. Enquanto não tiver, ele não vai para frente. Aí, se eu voltar o slide aqui de novo, deixa eu voltar o slide aqui de novo. Vou mostrar para vocês, ó. O sítio de início da tradução está aqui na frente, ó, do triptofano. Tá vendo? E não vai ter triptofano aqui, 2 triptofanos igual tem aqui na região 1, entendeu? Aqui, ó. O GG, o GG. Aqui não vai ter isso aqui. Então, a tradução aqui vai acontecer mais tranquilamente. Tá bom? Considerações finais. Eu acho que é o seguinte, ó, eu acho que eu tenho que pular isso aqui para mostrar aquele... Eu acho que esse slide me ajuda a mostrar para vocês, tá? Que é o seguinte, ó. Não é nesse slide, não. Esse aqui, tá? Inclusive, deixei um videozinho desse lá no canal, mas
Na verdade, esse vídeo está no campus virtual. Você vai clicar lá e vai ver esse vídeo. Esse videozinho aqui. Eu explicando isso aqui novamente para você ver, parar no seu tempo. É o seguinte, o controle da transcrição, o controle ele é positivo ou negativo, tá? O sistema é induzível ou é reprimível, ok? Quem manda é o sistema. Quem manda é o sistema. Eu vou mostrar para vocês como é que é isso. No controle, quando o controle é positivo, vocês vão perceber uma palavrinha que vai aparecer. Ativador. Toda vez que o controle fala assim, controle da expressão gênica daquele gene tem uma é positivo. Ah, é positivo, então tem um ativador. Tá bom? E se é induzível, tem um indutor. Ativador é mais. Indutor também é mais. Mais com mais vai dar transcrição. Então, quando ambos estiverem presentes, vai ter transcrição. O controle é positivo, mas o sistema é reprimível. Então, apesar do ativador, existe um correpressor que não vai deixar ele atuar. Então, o correpressor impede o ativador de atuar. Tá? Se o controle é negativo, eu vou ter uma proteína repressora. Mas como o sistema é induzível, então eu tenho uma molécula indutora. Apesar da presença do repressor, se o indutor estiver presente, ele não deixa o repressor atuar e vai ter transcrição. O sistema é negativo, então tem uma proteína que é repressora. Mas o sistema é reprimível, então tem uma molécula correpressora. Então, repressor é menos. Correpressor também é menos, então não tem transcrição nesse cenário aqui. Mostrando isso para vocês, quando tem presença dos dois, o ativador liga o DNA. O ativador, gente, ele existe para isso, para ativar a transcrição. Então, se o ativador liga o DNA, ele favorece a RNA polimerase, que se liga ao promotor, e vai ter transcrição ativada. Tá bom? Segundo caso, aqui eu tenho um ativador, mas existe um correpressor que não deixa o ativador ligar no DNA. Então, nesse caso, já que o ativador não liga o DNA, a RNA polimerase não liga ou então não escapa do promotor. Resultado, transcrição inativada. Aqui eu tenho um repressor. O repressor nasceu na vida para ligar o DNA e não deixar a RNA polimerase atuar. Mas nesse caso, o indutor se liga ao repressor e não deixa o repressor ligar no DNA. Como o repressor não atua, o campo está livre para a RNA polimerase ligar o promotor e ativar a transcrição. E por fim, nós temos um repressor e um correpressor. O repressor, nesse caso, com a ajuda do correpressor, se liga ao DNA. Se o repressor está ligado no DNA, RNA polimerase não liga. Resultado, transcrição inativada. O que a gente entende disso? O controle positivo ou negativo, não importa. O que importa é o sistema. O sistema é induzível ou o sistema é reprimível? O sistema é induzível. Então, toda vez que aparecer o indutor vai desencadear a transcrição. Se o sistema é reprimível, toda vez que aparecer o correpressor, independente se o controle é positivo ou negativo, correpressor presente, então a transcrição é inativada. Então, gente, são 4 exemplos. Não estou falando que isso acontece sempre para todos os operons. Eu estou falando para vocês que, na verdade, esses 4 cenários podem acontecer na natureza. Esses cenários. E quando uma molécula ela nasce, ela surge dentro da célula, ela não surge com uma plaquinha. Eu sou correpressor. Não é assim que funciona. Quando a proteína surge, os contatos que essa proteína vai acabar fazendo, né, vai determinar o que ela é na vida.
ela é uma ativadora, ela é uma correpressora, então tem que ver ali o contexto, tá? Só para ilustrar para vocês, vamos pensar no Operon-LAC. O Operon-LAC é um controle negativo. Por que é um controle negativo? Porque existe uma proteína repressora. Mas é uma proteína repressora que atua em conjunto com a molécula indutora, que é quem? A alolactose. Então, na presença da alolactose, que é uma molécula indutora, ela se liga ao repressor e não deixa o repressor ligar no DNA. Aí a transcrição acontece. Tá certo? E vamos falar sobre a proteína CAP agora. A proteína CAP é uma proteína ativadora. É uma proteína ativadora com indução. Por quê? Porque o CAP, quando se liga no CAMP, juntos eles se ligam ao DNA e favorecem a transcrição do Operon-LAC. Então o Operon-LAC está bem nessa primeira coluna que vocês estão vendo aqui, ó. Tem as 4 moléculas envolvidas. Tem o CAP, que é um ativador. Tem o CAMP, que é um indutor. Tem a proteína repressora LAC, que é repressora. E tem a alolactose, que é uma molécula indutora. Tá bom? Então, esses 4 cenários são possíveis de acontecer. Deixar aqui... não, isso aqui vocês vão assistir depois, lá no videozinho também, tá bom? E agora sim eu posso ir para minhas considerações finais aqui. Antes disso, vocês têm alguma pergunta sobre aquele quadro lá? Devia ter perguntado antes. Podemos seguir adiante, né? Por meio de genética bacteriana, foram descobertas proteínas de regulação gênica, as proteínas ativadoras e repressoras. As proteínas reguladoras que fazem associação com DNA apresentam motivos estruturais. O que são motivos estruturais? São regiões da proteína que cabem certinho no DNA. Isso a gente chama de motivo estrutural. O operon gera um RNA mensageiro policistrônico, ou seja, com mais de um cistron, e cada cistron desse vai ter o seu sítio de iniciação e sítio de parada da tradução independente do resto. Então o ribossomo vem ali e traduz aquele trechinho, produzindo uma proteína. O cistron da frente vai ter também o sítio de início e o sítio de fim da tradução. Então um ribossomo diferente pega ali e traduz aquela proteína. Então cada cistron tem sua história, tá? No curso da evolução, concentrações ótimas de produtos gênicos na célula foram ajustadas. Para esse gene eu preciso de quanto de proteína? Quem vai determinar isso? O ambiente no qual esse indivíduo vive. Por quê? Se tiver pouco, ele não vai ter sucesso. Se tiver demais, ele não vai ter sucesso. Agora, se tiver na medida certa, ele vai economizar energia e vai ser mais bem sucedido naquele ambiente. Então, esses ajustes para cada um dos genes que a bactéria tem foi feito ao longo do curso da evolução. Por isso, a vida tem mais de bilhões de anos, né? Explica isso. O tempo longínquo, né, que tem, ajuda a explicar esse ajuste de concentração ótima aqui. Expressão de alguns genes depende de proteínas reguladoras. Agora, a gente viu que as próprias proteínas reguladoras, sejam elas repressoras ou ativadoras, também podem ser controladas pela presença de moléculas correpressoras ou de moléculas indutoras. O DNA bacteriano também pode formar alças no processo da regulação, a gente viu isso em alguns casos hoje. A alosteria é uma propriedade crucial das proteínas para a existência dos computadores genéticos, ou seja, liga e desliga. Raramente um sistema de regulação da expressão gênica envolve apenas uma perspectiva. Em geral, vão ter 2 ou 3 controles, na maioria 2 controles simultâneos do mesmo
operon. O próprio produto do metabolismo, cita-se aqui, é o triptofano, pode atuar no controle da expressão gênica. CRP e AMP cíclico atuam sobre outros operons, que codificam outros açúcares secundários. E, por fim, o que parece ser uma coisa aleatória, nossa, que coisa incrível, não é tão assim. A atenuação da transcrição, que a gente acabou de ver para o operon do triptofano, é uma estratégia para regular a biossíntese de vários aminoácidos, como triptofano, fenilalanina, leucina e histidina. Aquele mesmo modelinho. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Alguma observação? Alguma questão importante? Não? Tá tranquilo? Bom, então beleza, pessoal. Eu já vou parar aqui a gravação, tá?